Nós fechamos semana passada aí a 6ª sessão, que trata da queda da Babilônia, da aplicação do último dia, né? Da queda dos aliados de Satanás, da vitória do Cordeiro e da instalação do novo céu e nova terra, resumida aqui nessa sessão, através das bodas do Cordeiro. E agora, a última sessão tem como objetivo responder o questionamento: e Satanás? Os aliados caíram, a Babilônia caiu, a besta do mar caiu, a besta da terra caiu. E o dragão? O que vai acontecer com o dragão? Então aí, ele começa, mais uma vez, a tratar de todo o período, né, desde o início da era que estamos vivendo, apresentando então a ação de Satanás durante esse período e o que vai acontecer com ele e o que vai acontecer conosco dentro de uma perspectiva depois do juízo final. Então esse é o objetivo aí, e o tema, portanto, do capítulo 20 para frente é as 7 visões da consumação. Ok? Vamos ler então aqui, irmãos, capítulo 20 de Apocalipse, apesar que nós vamos trabalhar aí até no verso de número 6, mas já para ter uma visão geral, nós vamos ler aí o capítulo 20 e vamos começar depois, sem pressa, cada detalhe aí do início do capítulo 20. Talvez seja o capítulo mais questionado, né? Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Vamos lá, irmãos. Como eu disse, talvez o capítulo 20 seja o capítulo envolto de mais discussões teológicas, principalmente porque a nossa geração foi influenciada pela interpretação cronológica do Apocalipse, que é algo recente, né? Nós sabemos que essa perspectiva cronológica tem aí 150, 200 anos. Fruto não de um estudo exaustivo das Escrituras, mas de revelações posteriores, né? Alguém lá teve uma visão e aí disse que era assim que deveria ser interpretado. Isso acabou sendo aplicado na igreja, ganhou força depois com o pentecostalismo, né? Essa visão de arrebatamento, de que a igreja não passaria pela grande tribulação, e uma série de interpretações que é fruto de uma interpretação cronológica de Apocalipse, mas sem base no restante das Escrituras. E nós somos influenciados por isso. Então você tem lá livros, né, romances evangélicos deixados para trás, Apocalipse, né, onde você está lá e vê essa perspectiva cronológica sendo aplicada através desses filmes e desses livros, e acaba sendo assimilado pela igreja como sendo verdade. Esse é o grande problema, né? A pessoa, em vez de ler a Bíblia, vai assistir o filme deixado para trás, e aí então fica atemorizado pelo filme, pelo livro e tudo mais, e crendo que é daquele jeito. Não é. O outro grande problema que surge a partir daqui é sobre essa expressão que nós vamos tratar daqui a pouco, chamada 1000 anos, que é tratar de milênio. E aí nós vamos ver também que a interpretação cronológica literal aponta o fato de que, então, Jesus vai reinar depois 1000 anos em um reino visível aqui. E a ideia é simples. Se o capítulo 19 fala que houve o casamento dos Messias, júbilo no céu, os crentes foram levados para as bodas, dentro do paralelismo, mas dentro da ideia cronológica, então foi retirado. Você tem um período lá no céu, que é o período que vai acontecer a grande tribulação, e aí Jesus então volta, e aí todo mundo tem que voltar do céu, para poder reinar mais 1000 anos com Jesus, e no final desses 1000 anos, ter de novo outro Armagedon, e ter de novo outra destruição final. Porque, de modo cronológico, é isso que está sendo aplicado. Se eu for usar o óculos da interpretação cronológica literal, então eu tenho que acreditar que o capítulo 19 diz que nós somos arrebatados para o céu, ficamos nas bodas do Cordeiro, né, desfrutando da presença de Deus, e que aí no capítulo 20, Satanás vai ser preso, então a gente volta para reinar com Cristo, sendo sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, como é dito aí no final do verso 6, e aí literalmente nós vamos esperar os 1000 anos para que Satanás seja solto de novo, arrebanhe todas as nações que já foram destruídas, né? Lá no capítulo 19, mas que aparece, sabe-se lá de quê, de uma ameba qualquer, e aí se levanta novamente para combater o Senhor e a sua igreja que está reunida em Jerusalém.
Né? Quando a gente vai para o céu, quando volta, Brasil nunca mais, viu, gente? Então vocês aproveitem agora, né? Se tiver que ir para a praia, se tiver que conhecer o Nordeste, né? Ou tomar um chocolate quente lá no sul, a hora é agora. Porque depois que for para as bodas e aí voltar, aí vai para Jerusalém. Nós vamos ficar lá, reinando 1000 anos. E esperando, inclusive, as nações se reunir para vir guerrear com a gente. Só que no final Jesus vence de novo. Já tinha vencido lá no capítulo 18, é verdade, mas ele vence definitivamente. Então veja, esse é o óculos cronológico literal. Nós temos seguido desde o início do nosso curso aqui a perspectiva apresentada pelo reverendo Dr. William Hendricks, chamado de paralelismo progressivo simbólico, que trata do fato de que Apocalipse, considerando o contexto literário judaico, foi escrito em seções paralelas, com símbolos que foram utilizados para que os romanos lessem e não entendessem, mas que os cristãos e aqueles que conhecem a palavra de Deus, através dos símbolos que a própria palavra de Deus usa desde o Antigo Testamento, consigam compreender o que está acontecendo e o que acontecerá em relação às últimas coisas. Tá? Então é dentro desse contexto. Ciente e seguindo essa linha do paralelismo progressivo simbólico, então nós entramos aqui na perspectiva do capítulo 20 como ele recontando mais uma vez a história. Veja que ele cita, inclusive, nesse texto, que a besta do mar e a besta da terra, o falso profeta, já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Porque o foco não é falar de novo do julgamento deles, mas sim apresentar que depois daquele juízo final, onde todas as coisas acontecerão, o próprio Satanás será julgado também. A ênfase da última sessão, pelo menos inicialmente no capítulo 20, é tratar o que aconteceu com o dragão, o que aconteceu com a antiga serpente, o que aconteceu com o diabo, o que aconteceu com Satanás. Então, como já sabemos, Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo dado a João, sobre as coisas que eram, que era e que há de vir, trata da história, então, do período entre a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Esse período é descrito em vários momentos, em números de dias, tempos, meses e anos. Nós já vimos isso, alguma coisa que é repetida, que reforça a ideia do paralelismo, a ideia de que esse período é ou 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio. Tudo bem? Então, ele apresenta e repete isso. Outra coisa que é paralelo e sempre repetido é a distinção dos crentes como sendo os testemunhas de Jesus e os que guardam a palavra de Deus, referidos tanto aos crentes do Antigo Testamento quanto do Novo. Né? A ideia de que não receberam a marca da besta, não adoraram a imagem da sua besta. Então, a ideia da santidade, a ideia de que se preservaram, a ideia de que não abraçaram o sistema mundo. Nós já vimos que essa marca da besta está relacionada ao nosso modo de vida, e não a um chip ou qualquer outra coisa que porventura seja aí. Então nós vemos que o seu objetivo é mostrar, o objetivo de Apocalipse é mostrar a vitória de Jesus, o Cordeiro que foi morto, e a vitória da sua igreja, que é chamada da esposa ou da noiva. E a vitória sobre o diabo e sobre os seus aliados. O anticristo, na figura da besta do mar, o falso profeta, na figura da besta da terra, e a Babilônia, ou a grande meretriz, que aponta para o poder político, religioso e mundano. Né? Nós já estudamos isso. Nessa história, então, de extrema ação, nós vemos que o diabo ele foi expulso do céu, isso vai estar lá no capítulo 12, né? De um modo mais vivo. E agora, então, ele persegue a igreja do Senhor, que ficou aqui para cumprir a missão de anunciar o evangelho por todo o mundo. Esse evangelho que foi
dado pelo próprio Senhor, que saiu vencendo para vencer. A história não foi escrita de um modo sequencial, é o que nós defendemos, mas de um modo a recontar a mesma história, dando ênfase em temas complementares, o que nós chamamos de paralelismo progressivo, e que a gente acrescenta o termo simbólico, que refere a vários símbolos. Sendo assim, João conta e reconta a história 7 vezes, as 7 sessões que nós já trabalhamos. Nós já vimos 6 ciclos e vimos que o período em qual exige da igreja fidelidade até a morte. Né? Fazendo um resumão aí, né? Nós entendemos que a tarefa dessa igreja, que é vitoriosa, apesar de nem todas as pessoas dentro dela serem de fato contadas entre os eleitos, sobre os que foram perseguidos e mortos, Apocalipse nos revela que estão na presença do Senhor, aguardando o cumprimento do tempo de Deus. Isso já foi dito desde a primeira sessão. Quando nós vemos lá Jesus escrevendo as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, nós vemos ali Jesus exortando a igreja para tomar cuidado com 3 perigos, né? A apatia espiritual, a perseguição religiosa e as heresias, os falsos ensinos. E dentro da perseguição religiosa, Jesus adverte a igreja com o fato de que, olha, você está sujeito a morrer por causa de mim. Então, ser fiel até a morte. Né? E aí depois ele vai responder o que acontece com aqueles que morreram ou que morrem nesse período que estamos vivendo, que ainda é o período dos 42 meses, dos 1.260 dias, ou dos 3 anos e meio, que as suas almas já vão para a presença do Senhor. Estão lá, os martos diante do Senhor, aguardando o dia do Senhor, e inclusive clamando para Deus: Senhor, até quando? O Senhor não julga aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos mataram, aqueles que foram atrás de nós? E Deus fala: calma, tem que esperar um tempo, até que o número dos eleitos se complete. E aí nós vemos, em resposta à oração da igreja e dessas almas, o Senhor manda as trombetas sobre a terra, sobre os ímpios de um modo especial, mas eles não se arrependem, eles não se convertem, continuam perseguindo a igreja. E além de tudo isso, nós vemos que o próprio Satanás vem com grande cólera, com grande ira sobre a igreja, e ele então usa 3 aliados para perseguir a igreja. Né? Nós já falamos, sintetizado na figura do falso profeta, do anticristo, do falso profeta e da meretriz, a Babilônia. Aí a pergunta que acaba ficando implícita aí é: por que Satanás, que vê com tanta raiva, com tanta cólera, com tanto nervosismo, para perseguir os descendentes da mulher, ou seja, os crentes em Cristo, por que ele não vem, ele, diretamente? Por que ele usa os seus aliados, ao invés dele vir, né, frente a frente? Por que ele não vem pau a pau com a igreja? Tem que usar os aliados. O capítulo 20 vai nos dar a explicação. Por que ele usa o aliado? E a resposta é que ele está preso. Mas preso em que sentido, pastor? O próprio texto depois vai nos dizer, né? Então, olhando para o geral aqui, nós vemos que Apocalipse nos mostra que é revelado que o período descrito, todo esse período aí da dispensação do cristianismo, é reservado lutas, perseguições, privações, morte para os verdadeiros crentes, que são atacados, ora, pelo poder governamental, o anticristo, ora, pelas falsas religiões, né, falso profeta, e ora, pela meretriz, a sedução do mundo. Nós vimos também que, apesar do aparente pessimismo, a revelação, ou o Apocalipse, deve fomentar otimismo no coração do crente, pois apresenta o fato de que Jesus venceu e que essa vitória também é da igreja. Né? Tem crente que a gente começa a estudar Apocalipse dentro da visão do paralelismo progressivo e fala assim: vai piorar, vai ficar mais difícil, ai, que coisa, eu não quero isso não vou nem estudar mais. Não, a verdade é que vai te apresentar que a realidade é essa,
né? Mas, ao mesmo tempo, te motivar a permanecer fiel, porque a vitória é certa. Tudo bem? Então, até os 6º ciclos, nós vemos que na segunda vinda de Cristo, os aliados de Satanás cairão. O juízo final será aplicado com justiça e desfrutaremos das bodas do Cordeiro, ou da ceia celestial, na presença do Senhor. Porém, o 7º ciclo revela o que aconteceu com o dragão nesse período. O que acontecerá no fim e o que aguardamos com a consumação de todas as coisas. Então vamos lá. Início aqui do capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Está acompanhando aí comigo? Esse anjo que tinha essa chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, para não ficar dúvida, ele sempre repete aí, né, os símbolos. O dragão é um símbolo, mas refere-se a uma entidade específica. Então, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, né, o cão chupando manga, o nome que você quiser, aí você pode pôr aí na frente aí, né, Beuzebu, se João quisesse, para deixar mais claro, tinha colocado aí mais uns 3, 4 títulos. Mas é para que você não se engane de que nós estamos falando aqui do inimigo das nossas almas, o adversário, que é Satanás, que é o diabo, que se rebelou, que se levantou contra a igreja e que veio com grande ódio. Então prendeu. Então ele segurou o dragão, e o verso 3, e o final do verso 2 diz: e o prendeu por 1000 anos. Essa expressão 1000 anos aqui é que é mais um símbolo. Não se trata, dentro da perspectiva que nós estamos apresentando, de um número literal, mas que refere-se a um número diferente daqueles que foram apresentados, porque os 42 meses, os 1.260 dias, ou os 3 anos e meio, refere-se a um período total. Ok? Entre a primeira e a segunda volta de Cristo. 1000 anos é uma expressão que diz de um período fechado. O 1000, ou os múltiplos de 10, também apresenta como algo inteiro, mas que, ao mesmo tempo, não é a totalidade. Satanás vai estar preso durante boa parte desses 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, que você já viu que Apocalipse usa como símbolo. Ele vai estar preso grande parte disso. Mas no final, perto do fim, antes do Armagedon, antes da batalha final, ele vai ser solto. Antes da vitória de Cristo na cruz e do início do período que nós estamos tratando aqui, Satanás estava solto. Até a vinda de Jesus, Satanás, inclusive, tinha liberdade para entrar na presença de Deus e ser o nosso acusador. Lembram disso? Depois que Jesus pagou o alto preço na cruz, ele vai nos acusar do quê? Se já tudo foi pago. Então não tem mais a função de Satanás como um acusador. E aí então nós vemos o registro que ele foi lançado para a terra com cólera. Porque agora ele não está mais na presença do Senhor acusando. Porque Jesus já venceu, já pagou, já rasgou a caderneta de dívida. Então ele vem. Só que quando ele vem, com toda a cólera perseguir, o que o texto está dizendo é que um anjo foi e o prendeu. E aí o modo que ele tem para atacar a igreja é através dos seus aliados. Eu gosto de fazer aqui uma analogia, né? Eu não posso mais citar os nomes agora, né? Agora eu citava o nome. Mas imagine, né? Um grande traficante de drogas. Vamos dar um nome fictício a ele. Aleijadinho Beira-Lago. Nome fictício. Tá? Então, Aleijadinho Beira-Lago era o maior
traficante de tudo. O cara comandava todo o tráfico de drogas, tal, do Brasil, vamos pôr assim. Aí o que aconteceu? A polícia foi lá e prendeu o Aleijadinho Beira-Lago e colocou ele numa prisão com correntes e o selou. Presídio de segurança máxima. Aí o que aconteceu? O Aleijadinho Beira-Lago deixou de comandar o tráfico? Não. Continuou comandando todas as coisas, inclusive ligava para a turma, os aliados dele que estavam fora, e falou assim, ó, mata o fulano, mata o Beltrano, faz tal coisa. Não sei mais o que. Dá um tiro na polícia, explode não sei aonde. Ou seja, o fato dele estar preso limitava a ação do Aleijadinho Beira-Lago? Não. É o que acontece com Satanás. Ele está preso, e nós vamos ver em que sentido ele está preso. Só que essa prisão de Satanás o impede de agir em determinadas áreas, mas não em outras. Vamos ver. Olha aí comigo o verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que... Isso aqui você tem que marcar aí na sua Bíblia. Para que, ou seja, com a finalidade, qual que foi a finalidade da prisão de Satanás? Para que não mais enganasse as nações até se completarem o quê? Os 1000 anos. Então, a prisão de Satanás, ela é específica, ela tem uma finalidade específica. Satanás, você vai ser preso no sentido que você não pode mais enganar as nações. Você não pode mais seduzir as nações. Porque depois, lá na sequência, quando ele vai ser solto, veja aí o verso 10. Ou melhor, antes, né? Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá o quê? A seduzir quem? As nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para o pelejo. Então, ele está preso no sentido de que ele não pode mais seduzir as nações. Ele é apresentado com esse título, né? O verso 10 diz assim, o diabo, o sedutor deles, o sedutor das nações. Então, pense aqui comigo. Antes do ministério terreno de Jesus, quem que dominava as nações? Satanás. Tanto que quando Jesus vem, na tentação de Cristo, o que ele oferece para Jesus? Se prostrado me adorares, eu te dou o quê? Todas as nações. Então, até aquele momento, ele tinha o poder de enganar todas as nações. Por isso que o evangelho não avançava. Por isso que a palavra de Deus ficou ali praticamente reduzida ao povo de Israel, com algumas poucas exceções que o próprio Deus havia determinado, como aquela geração de Nínive, como Naamã, como Ruth, Raabe, ou seja, questões específicas. Mas até a vinda de Cristo, quem seduzia, quem enganava as nações era Satanás. Com a vinda de Jesus e a inauguração do reino e o estabelecimento dos últimos dias, Satanás não só perde a função de acusador, porque Jesus venceu, não tem por que ele acusar mais, como também perde temporariamente o domínio das nações. E isso acontece, irmãos, no início, quando você vê a descida do Espírito Santo e o primeiro selo sendo aberto, enviando o evangelho que sai vencendo para vencer, como um arco, flecha, que o evangelho começa a alcançar as nações, e agora, não tendo mais Satanás como o enganador, o sedutor, o que engana as nações, o que começa a acontecer com os povos?
começam a converter. Começam a reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor. Antes de Jesus isso acontecia? Não. Então Jesus vem amarrar o valente. O próprio Senhor Jesus diz isso. Para que eu entre na casa do valente para saquear, eu tenho que amarrar o cara primeiro. E ele diz, olha, eu vi Satanás sendo lançado. Jesus veio amarrar o valente. Então, no capítulo 20, volta a história lá no comecinho do ministério terreno de Jesus. Que é quando Satanás é preso no sentido de que não mais pode enganar as nações. Ele não está preso no sentido que ele não pode fazer nada. Não. Lembra o aleijadinho lá à beira-lago, que comanda ainda a turba através dos aliados. Tudo bem? Então, Satanás ele vai ser preso por um período, que aqui no capítulo 20 é apresentado como sendo 1000 anos, que é o chamado milênio. Então, dito isso, vamos lá. A sessão começa mais uma vez com a visão. Então, eu vi descer. É mais um indicativo de que ele está recomeçando mais uma sessão. Ouvi descer do céu um anjo, uma chave e uma grande corrente. Símbolos, obviamente, Satanás não está acorrentado, mas símbolos que apontam para o fato que ele está preso. Tudo bem? Este anjo prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, por 1000 anos. Por isso, o termo milênio. Essa prisão, como nós já vimos, tem um único objetivo: para que não mais enganasse as nações até completassem os 1000 anos. O que nós podemos deduzir dessa afirmação do Apocalipse? Primeiro, que enquanto o evangelho está avançando, é sinal de que Satanás ainda está preso. Mas haverá um momento, que é o mesmo momento que mata lá as duas testemunhas, que vão estar presentes no mundo, mas não tem mais voz, que ninguém mais dá ouvidos à igreja. E que não há mais conversões. Porque Satanás voltou a enganar as nações. O padrão que acontecia antes de Cristo volta a acontecer agora nesse finalzinho. Porque ele é solto. E ele é solto para seduzir, para voltar a enganar as nações. E enganar de tal forma a reunir essas nações para combater a igreja. Para combater aqueles que reinam com Cristo. Então, irmãos, isso nos leva ao seguinte pensamento. Primeiro, o período da evangelização com sucesso é similar ao período da prisão de Satanás. Então, se temos que pregar o evangelho, devemos aproveitar o tempo hoje. Você não sabe quando ele vai ser solto. E aí você vai falar, as pessoas não vão dar ouvidos mais. Porque Satanás volta a enganá-los, a seduzi-los. Isso aponta para a urgência do trabalho missionário. Para a urgência do trabalho evangelístico. E que a igreja ela não pode ficar vendo a banda passar. Mas que ela precisa se envolver cada vez mais na tarefa de evangelizar as nações. Porque o alvo aqui são as nações. Ele vai voltar a enganar as nações. Então não é só, não, vamos evangelizar o Brasil, está tudo bom, evangelizando. Não, é tudo, porque senão as outras nações vão se levantar contra a igreja. Nós já vemos a perseguição se levantando? Sim, mas isso fruto de todos os selos que nós já estudamos, as trombetas, todo o processo. Mas haverá um momento, irmãos, quando Satanás for solto para de novo enganar as nações, que aí o bicho vai pegar.
Porque enquanto ele está preso no sentido de que não pode mais enganar as nações, você tem liberdade para enviar o evangelho em qualquer canto. Vai chegar um momento que isso não acontece. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Esses 1000 anos refere-se ao reinado de Cristo antes da inauguração do estado final. Vamos ver aqui o verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos mártires, dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso 4 é um verso interessante, porque ele nos dá a possibilidade de entender que esses 1000 anos é uma situação que já aconteceu. Porque se ele viu as almas dos decapitados que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ele não está falando uma perspectiva futura, mas de algo que já aconteceu. É lógico que aqueles que trabalham com a interpretação cronológica, ele está falando, não, ele está vendo uma visão futura. Ele escreve no passado, mas uma perspectiva que ainda vai acontecer. Tá? Mas, ao mesmo tempo, irmãos, baseado em todos os outros 6 ciclos que nós tratamos, a lógica e o indicativo que o Apocalipse diz é que nós, crentes em Cristo, desde o momento da nossa conversão, nós já começamos a reinar com Cristo e a viver com Cristo. Quer ver um exemplo bíblico disso? Abra lá a sua Bíblia. Na carta de Pedro. Capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. O que ele vai dizer aqui? Desde o início do capítulo 2, o título que o comitê deu, inclusive, foi: Os crentes são a casa espiritual edificados em Cristo. Dizendo que todos nós somos pedras em Cristo. Verso 5, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele está falando de quem aqui no capítulo 2? Quem são essas pedras que vivem, edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo? Quem são? Os crentes. Todos os crentes em Cristo. Ele está escrevendo para os crentes na dispersão. Isso lá no primeiro século. Então ele chama já desses crentes, lá no primeiro século, como sacerdotes santos. Tudo bem? E aí depois ele vai sintetizar isso de uma maneira mais clara no verso 9, que a Júlia aí já mencionou, mas vamos lá. No verso 9 ele vai dizer: vós, quem é esses vós? Todos os crentes, Todos os crentes. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele está falando de quem aqui? De todos os crentes. E ele diz que esses crentes, todos esses crentes,
inclusive os gentios, que não eram povo, mas agora são povo, não está falando só de judeu, inclusive de todos os povos, né, que alcançaram, que receberam misericórdia, eles são, então, raça eleita, sacerdócio real. E nós já trabalhamos com essa expressão sacerdócio real, que na verdade não é um ponto que aponta para um sacerdócio de verdade. Não, não. É um sacerdócio e, ao mesmo tempo, rei. Por quê? Porque o sacerdócio levítico já era. O que está em voga hoje é o sacerdócio de Melquisedeque, que era rei e sacerdote em Salém. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Que, segundo o texto de Hebreus, aponta para quem esse Melquisedeque? Para Jesus. Alguém que não tinha descendência, não tem pai, não tem mãe, não sabe de onde veio, não sabe para onde foi. Esse Jesus Cristo, então, é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que era um rei e sacerdote ao mesmo tempo. Por isso, sacerdote real. Os crentes em Cristo, todos nós, somos sacerdotes em Cristo, tendo Jesus como o sumo sacerdote. Se Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem de rei e sacerdote ao mesmo tempo, todos os sacerdotes em Cristo, que são sacerdócio real, ou seja, são sacerdotes e ao mesmo tempo reinam com Cristo. Essa é a chave do símbolo. E quando que nós somos sacerdotes reais? Segundo Pedro aqui. Só depois do milênio, Pedro está falando? Não. Pedro não está nem tratando de milênio. Ele está falando que todos os crentes, desde o primeiro século, já são sacerdote real. Que já são sacerdotes de Deus e que, ao mesmo tempo, reinam com Cristo. Então, se nós estivermos a expectativa de que só reinaremos com Cristo e só seremos sacerdotes de Deus no milênio, então agora o que nós estamos fazendo? Não estamos fazendo nada. Porque então a perspectiva bíblica está totalmente errada. Nós somos o que hoje? Sacerdotes reais. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou nós estamos esperando começar o milênio para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Não, já aconteceu, já começou. Acorda. Ó, o trem já está rodando. Nós já reinamos com Cristo e somos sacerdotes dele agora, hoje. Por isso aqueles que já foram mortos viveram, na perspectiva passada, e reinaram com Cristo. Então a visão do milênio não é uma visão futura, mas é uma visão daquilo que já está sendo realizado hoje. Nós já estamos vivendo o milênio. Desde quando, pastor? Desde a primeira vinda de Cristo. Quando fomos chamados para sermos sacerdote real, rei e sacerdote em Cristo. Então nós já estamos vivendo o milênio. Mas, voltando lá para Apocalipse, para aqueles que interpretam Apocalipse de modo cronológico, literal, o fato do capítulo 19 falar das bodas do Cordeiro, que indica que os acontecimentos do capítulo 20 vêm depois. Então, se no capítulo 19 a igreja foi arrebatada para os céus, júbilo no céu, bodas do Cordeiro, o milênio, que é quando Cristo estabelece o seu reino e Satanás é preso, tem que acontecer de modo cronológico quando? Depois do quê? Do arrebatamento. Então, na visão cronológica é essa. Capítulo 19, arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro. Capítulo 20, Jesus estabelece o seu reino de 1000 anos. Então, o milênio acontece após o arrebatamento.
E essa é a grande confusão da interpretação do milênio. O foco do milênio vai ser sempre em relação ao arrebatamento. Então, para aqueles que interpretam de modo cronológico, se o arrebatamento aconteceu no 19 e o milênio acontece no 20, então o milênio vem depois do arrebatamento. Isso seria lógico se a interpretação correta fosse o modo cronológico. Mas aí nós estamos defendendo que não é. E que, na verdade, o capítulo 20, ele volta lá no começo de tudo. Então, o milênio começou lá em Jesus, no ministério terreno de Jesus, quando Satanás é preso. E aí o evangelho começa a ser anunciado. Alguns até vão pontuar esse momento específico com a ascensão de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Que é a partir do derramar do Espírito Santo é que o evangelho começou a alcançar todas as nações. Tudo bem até aqui? Então volta para lá. Então, mas o modo então, cronológico de interpretar é o que gera as chamadas escolas de interpretação do milênio. E aí nós podemos dividir a interpretação inicialmente em dois grupos, que posteriormente se dividem em mais dois. Vamos tentar aqui, quem está aí com a apostila aí, talvez fique mais fácil de ver. Então nós dividimos aqui em 3 colunas. A primeira... Opa, peraí que eu errei. Isso. A primeira coluna, modo de interpretação do milênio. A segunda coluna, escolas de interpretação e a principal característica de cada uma delas. Então, do modo de interpretação do milênio, nós temos dois modos. As escolas literais e a escola simbólica. Aqui cronológico literal, aqui paralelismo progressivo simbólico. Tudo bem? Então, os dois modos de interpretação. Dentro das escolas que seguem a ideia literal, você tem o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Dentro do modo de interpretação simbólico, você tem o chamado pós-milenismo e o amilenismo ou milênio realizado. Tá? Para a escola literal, seja pré-milenismo, pré-milenismo histórico, o milênio ainda não chegou. Só depois do arrebatamento. E aí o reino vai ser inaugurado com os judeus. Por isso tem que ser lá em Jerusalém. O trono de Davi vai ser restaurado. O problema é que lá em Atos dos Apóstolos, Tiago já disse que o trono de Davi foi restaurado. Em Atos capítulo 15, quando tem o concílio de Jerusalém, nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, então Lucas ali foi inspirado a registrar e Tiago em falar, que a profecia da restauração do trono de Israel foi restabelecida em Cristo. E o próprio Cristo diz que o reino dele não vem de modo visível, mas o reino está dentro de vós, diz ele. Lembra lá de Lucas 17? Abra lá rapidinho Lucas 17. Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então veja, o próprio texto nos diz que o reino não vai ser visível. Jesus já disse isso claramente. Então não tem como a gente aguardar Jesus voltar para estabelecer um reino terreno aqui, visível, porque o próprio Cristo diz que o reino dele não é visível. Você vai brigar com Cristo agora, meu Deus do céu? Não, Cristo errou. Ele é a própria palavra. Veja lá, Atos capítulo 15. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não marquei. A questão... a partir do verso 12, o parecer de Tiago.
Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele vai citar a profecia. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde século. Aí veja o que ele diz. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. E aí ele dá o direcionamento que ele precisa. Então, segundo Tiago, no capítulo 15 de Atos, a reedificação do tabernáculo caído de Davi já foi realizada em Cristo. E prova disso é a conversão das nações, é a conversão dos gentios durante a pregação de Paulo e Barnabé e dos outros apóstolos. Então nós não estamos esperando aqui a inauguração de um milênio com o reino milenar, com a reedificação do tabernáculo caído de Davi. Já foi feito. O milênio já está acontecendo. Tá? Então, segundo aí a interpretação literal, para eles o milênio ainda não chegou. E como o Para nós é simplesmente um símbolo, não é literal. Esse período chamado milênio é simplesmente um símbolo de um tempo que não é a totalidade. Por quê? Porque Satanás vai ser solto no finalzinho. Então o milênio não refere-se à totalidade, mas se refere a grande parte desse período que vem desde a primeira vinda de Cristo à segunda vinda. Então o milênio foi inaugurado quando? No ministério terreno de Cristo ainda. O tabernáculo caído de Davi já foi estabelecido aqui, o reino já chegou. E nós estamos vivendo esse milênio. Só que nas escolas literais, eles acreditam que vai primeiro acontecer o arrebatamento, porque foi registrado no capítulo 19 de Apocalipse, e depois, segundo eles, 7 anos de bodas do Cordeiro, nós vamos ter que voltar para cá, e Jesus voltará para inaugurar o reino terreno, que literalmente perdurará por 1000 anos. Só depois disso, Satanás vai ser solto, vai ter a batalha final, e aí o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Então, irmão, essa interpretação, além de extra-bíblica, porque ela apresenta o fato de que Jesus vai ter que voltar umas 3 vezes, pelo menos, para resolver esse problema, acrescenta a ideia de um arrebatamento secreto, que em lugar nenhum da Bíblia diz que vai ocorrer. Isso é fruto de revelação posterior. A Bíblia nunca diz que arrebatamento é secreto. Muito pelo contrário, todos os olhos verão. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Do Oriente ao Ocidente vai como um relâmpago. Ou seja, a volta de Jesus é visível. Já vimos e estudamos aqui que aquele texto que diz, mas estavam 2 no caminho, um será tomado, outro será deixado. Estavam 2 na cama, um será tomado e deixado. Eles usam aquilo para falar do arrebatamento. Quando você vai estudar o texto, na verdade, ali é uma analogia ao dilúvio. Quem que foi retirado no dilúvio? Os ímpios. Então, o texto fala, inclusive, do dilúvio de Noé. Os que foram retirados não foi a igreja, na analogia. Foi o descrente. É o juízo sobre o descrente, é a condenação sobre o descrente que está falando. Então não existe base bíblica para arrebatamento secreto, que é uma tentativa, né, da teologia Gretchen, dar aquela reboladinha, para tentar inventar uma moda nova que não está nas Escrituras. É um jeitinho, que a Bíblia nunca diz.
E aí, então, eles dizem como vai ter o arrebatamento secreto, que biblicamente não existe. Então, a igreja será levada. 7 anos de bodas, aqui 7 anos de grande tribulação, e depois a gente volta para estabelecer o reino milenar, que na verdade já foi estabelecido. Então, nós somos primeiramente, né, dentro da interpretação simbólica, paralelismo progressivo simbólico, e dentro da ideia dessa escola aqui, pós-milenismo ou amilenismo. Nós vamos tratar de cada uma delas. Qual que é a visão? Então aqui, o arrebatamento vem antes. E aí o reino tem que ser com os judeus lá em Israel. Biblicamente falando, nós descartamos isso. O que sobra? Sobra o pós-milenismo, que é a igreja implantando o reino. A visão pós-milenista é o seguinte, pós-milenista por quê? O arrebatamento é pós o milênio. Pré-milenista é por causa do arrebatamento. Arrebatamento antes do milênio, então pré-milênio. Arrebatamento depois do milênio, pós-milenista. Nessa visão, que surgiu um pouco depois da Reforma Protestante, influenciada pelo Iluminismo, pelo avanço das ciências, revolução, o crescimento, o aperfeiçoamento dos povos e tudo mais, a ideia era a seguinte: o mundo está indo a vento um pouco, está indo de bom para melhor. O período missionário tremendo. As colônias estão enviando missionários para o mundo inteiro. Os Estados Unidos já estava lá, né? Os morávios, ou seja, você começa a ver a igreja evangelizando o mundo inteiro. Várias nações se dobrando ao evangelho de Cristo. Aí surge então a ideia pós-milenista que quem vai implantar o reino é a igreja. A igreja vai alcançar a maioria das pessoas do mundo de modo que as pessoas vão agir como cidadãos do céu e a igreja vai implantar o reino. E aí então Jesus vem com o arrebatamento final. Então essa é a visão pós-milenista. Só que aí acontece, depois dos períodos áureos, né, de glória, do avanço missionário, aí vem as guerras civis, aí vem o século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vem bomba atômica, aí o pessoal fala, a igreja não vai dar conta de implantar o reino, não. E aí você olha para o Apocalipse e fala assim, a igreja vai ser perseguida, meu amigo. Ela não vai implantar reino nenhum. Ela vai falar e vai alcançar os eleitos de Deus, mas será perseguida até o fim. Então, essa escola acabou ficando em desuso até pela questão do dia a dia. Tá? E aí a última possibilidade, então, depois eu vou trabalhar com cada uma delas mais devagar, mas dentro do amilenismo, ou chamado milênio realizado, tem gente que não gosta de usar o termo amilenismo, porque a ideia não existe milênio. Amilenismo é não milênio. E alguns vão defender, então, o termo de milênio realizado, algo que já está acontecendo. Para mim, tanto faz. Então, nessa perspectiva, o milênio está sendo realizado desde a ascensão de Jesus. Nós já estamos reinando com Cristo hoje. Nós já somos sacerdotes de Cristo hoje. Nós estamos anunciando o reino hoje. E estamos vivendo o Apocalipse desde a primeira vinda de Jesus. Então nós não estamos aguardando a volta de Jesus. O reino de Jesus não é visível. O reino dele já foi estabelecido, os gentios já começaram a ser chamados. Inclusive eu e você somos prova disso. E o que está acontecendo então é o cumprimento do milênio. Mas ele acontece no capítulo 20, não no 19. Porque o capítulo 20 ele volta a tratar do assunto desde o começo. Para mostrar que nós reinamos com Cristo desde o começo e que Satanás foi preso lá no início para que ele não mais enganasse as nações. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos tentar
caminhar aí na questão das escolas, para ficar um pouquinho mais claro aí. Então, olhando para o pré-milenismo, lembra? É sempre pré por conta do arrebatamento. Se é pré, é antes do milênio. O foco aqui tem que estar no arrebatamento. A escola que diz pré-milênio, que significa que o arrebatamento vem antes. A pré-escola. Não é assim? Não tinha pré-escola. Era um ano antes de você entrar na escola. O pré é o que vem antes. Então, teve o arrebatamento antes do milênio. Por isso é chamado pré-milenismo. Era uma interpretação datada do século II. Prevê que a volta de Jesus antecede a inauguração do reino milenar de Jesus, que reinará em Jerusalém. Os judeus que se converterão nessa segunda vinda, e os crentes, e seria a ressurreição do trono de Davi do templo de Jerusalém. Que nós já vimos que Tiago, já inspirado por Deus, já disse que já aconteceu. Por que o pré-milenismo histórico começa lá no século II? Porque nós tínhamos ainda um grande número de judeus na igreja. E a expectativa do judeu, irmãos, inclusive o judeu messiânico hoje, qual que é a expectativa dele? O restabelecimento do templo, do trono de Davi e do tabernáculo, do templo de Jerusalém. Até hoje o cara está esperando isso. Ele não entendeu ainda. Ele ainda guarda práticas da lei cerimonial, que já foi cumprida em Cristo, o judeu messiânico. E toda vez que você for tratar de escatologia com o judeu messiânico, ele vai dizer, Jesus vai voltar e vai estabelecer o trono de Davi aqui em Jerusalém, nós vamos voltar todo mundo para Jerusalém, vamos restaurar o templo, o terceiro templo, inclusive está tudo pronto para fazer isso, né? Eles querem reconstruir o terceiro templo, só que vai ser um pipinão grande, porque está lá uma mesquita construída no lugar do templo, mas eles já estão tudo pronto. Então, na perspectiva do judeu, eles têm que construir o templo para o Messias vir. Eles acreditam que o Messias não veio ainda. E para o judeu messiânico, ele acredita que tem que construir o terceiro templo para Jesus vir estabelecer o milênio. Porque o foco deles é nacionalista. O foco deles é a nação de Israel. E o próprio estabelecimento do trono de Davi e o templo de Jerusalém, ou o tabernáculo de Davi, que é citado por Tiago, aponta para o agregar de quem? Dos gentios, meu Deus do céu. Então, essa visão pré-milenista histórica começa no século II por conta ainda do número de judeus dentro da igreja que tinham a expectativa de que o Messias viria detonar com o Império Romano, que ainda estava em voga, e que estabeleceria um reino mundial, visível e terreno. Só que Jesus já tinha avisado que o reino não é visível. Tudo bem até aqui? Então você tem alguns textos que usam para embasar essa história, mas sem a interpretação fechando todo o amparo bíblico para dar sustentação. Então, dentro dessa visão aí, o pré-milenismo histórico, ou o pré-milenismo clássico, qual que é a ideia deles? Nós estamos aqui, na era da igreja. Tá? Aí, o que vai acontecer? Jesus volta a primeira vez, primeira volta de Cristo. Jesus volta. Com a primeira volta de Cristo, acontece o arrebatamento dos crentes. E para que os crentes sejam arrebatados, tem que acontecer a ressurreição dos crentes. E aí eles falam, é a primeira ressurreição. Confunde tudo, tá? Então acontece aqui. Aí, você tem essa volta de Cristo, um período lá que é as bodas do Cordeiro. Jesus volta de novo, segunda volta de Cristo. Para inaugurar o quê? O milênio. Aí você tem 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, tem lá a guerra. E aí acontece o julgamento. Para acontecer o julgamento, você tem a ressurreição de quem? Dos incrédulos. Que eles falam que é a segunda ressurreição, que vai tratar aqui o capítulo 20 também. Nós vamos ver que não tem nada a ver com isso. Depois nós vamos explicar direitinho o que significa a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E só depois, então, do julgamento, o estado final. Então, onde que nós estamos hoje, irmãos? Nessa visão. Na era da igreja. Não aconteceu nem isso aqui, E depois que acontecer isso aqui, ainda vai ter mais 1000 anos.
Por que você está com pressa? E nesses 1000 anos, você vai reinar e ser sacerdote. Então, é possível que haja conversão, que você vai ser sacerdote, você vai pregar o evangelho para os ímpios ainda. Não tem base isso. É muito mais fruto de um desejo nacionalista dos judeus do século II. Tudo bem? Segunda escola, pré-milenismo dispensacionalista. Esse aqui é o pior. Interpretação datada do século XIX. Fruto de revelações, né, dentro do pentecostalismo. Alguém lá, Deus me revelou, eu tive uma visão. Eu fui ao 7º céu e Deus me falou que é assim, assim. Fui 13 vezes no inferno. E aí o diabo me contou, falou a verdade, tudinho para mim. Contou tudinho a verdade. O diabo falou só a verdade. E aí vai acontecer assim, 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 assado. Surge essa interpretação. Tem base bíblica? Não. A base dele é de revelação. Voltada aqui para o século XIX por conta do pentecostalismo. Ele prevê uma volta de Jesus secreta, você não tem amparo em lugar nenhum nas Escrituras, onde haverá o arrebatamento apenas dos crentes fiéis, que ele chama de primeira ressurreição, só dos crentes. Inicia os 7 anos das bodas do Cordeiro e os 7 anos da grande tribulação, onde os judeus e cristãos nominais terão oportunidade de conversão, sendo perseguidos pelo anticristo. Então, na cabeça deles, como a salvação é meritória para o pentecostal, eles não são salvos pela graça, eles são salvos pelos méritos. Eles deram uma chance para Jesus. Eles que aceitam Jesus. Não é assim? Eles que escolhem a Deus. Então, como é meritória, se porventura Jesus voltou e você ficou, não tem problema. Você ainda tem 7 anos para se converter. Só que é o seguinte, meu amigo. Você não veio pelo amor, você vai vir pela dor. Esse é o versículo básico dele. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Baseado em Heresias 23:12. A Bíblia diz que todos os salvos são salvos baseados no quê? No amor de Deus. Não importa o modo que ele te chama. Tá? Então veja, dentro da visão deles, o milênio ainda não realizou, só vai acontecer depois de um arrebatamento secreto de Jesus, da igreja, né? A primeira volta de Cristo. Então, passados 7 anos, nós teremos a volta prevista de Jesus para destruir os inimigos, inaugurar o reino milenar na terra, convivendo com os descrentes que estariam subjugados. Jesus vem, monta um reino, e os descrentes estão ali quietinhos, subjugados. Ninguém crê nele, mas também não cria problema. Só vai criar problema depois, no final, quando Satanás é solto. Depois, então, viria a segunda ressurreição, basicamente dos ímpios, e iniciaríamos o juízo e a inauguração do estado final. Nessa perspectiva, Jesus tem que voltar 3 vezes. Teríamos um arrebatamento secreto e depois de participar das bodas do Cordeiro, voltaríamos a viver na terra por mais 1000 anos literais. Vamos ver aqui o gráfico. Então vamos lá. Era da igreja, aí a primeira volta de Cristo secreta, arrebatamento dos crentes e, consequentemente, ressurreição dos crentes. Alguns dizem que aqui, inclusive, não tem a ressurreição dos crentes. Uma variação dessa. Só os crentes vivos que são os arrebatados. E é secretamente. Então não tem ressurreição. A ressurreição. Hã? Alguém falou não? Não. A ressurreição acontece. Mas, de modo original, é dessa forma aí. Então Jesus volta de modo secreto, acontece o arrebatamento e a ressurreição dos crentes. 7 anos de intervalo. Nós lá no céu, bodas do Cordeiro, e aqui na terra, grande tribulação. Aí Jesus volta a segunda vez com os crentes para inaugurar o milênio. Por que ele tem que voltar com os crentes? Porque no primeiro arrebatamento foi levado os crentes tudo embora. Ele vai reinar com quem? Que Jesus vai ficar reinando sozinho? Então ele tem que trazer todo mundo de volta. Eu já disse que se isso acontecer, vai ter anjo que vai sair despenado lá. Porque eu não vou voltar numa boa, não.
Depois de experimentar 7 anos do céu, eu vou voltar para cá para ficar 1000 anos aqui? Vai ter anjo lá com asa quebrada. Que eu vou segurar nas colunas do templo. Vai ser um... Olha, vocês nunca viram fazer barraco, vocês vão ver. Brincadeira, né? Mas vamos lá. Então aí volta todo mundo, inaugura o milênio, 1000 anos. Tem aqui o Armagedon, a batalha final, Jesus vence de novo, e aí vamos para o julgamento com a ressurreição dos incrédulos. Fecha o julgamento, o estabelecimento do estado eterno, novo céu e nova terra. Essa é a visão dispensacionalista. Então Jesus volta, né, aqui 2 vezes aqui nessa perspectiva, a primeira volta, a segunda volta. A ideia aqui desse milênio, quando do final, talvez nesse quadro, no final para a batalha, Jesus voltaria aqui de novo, né? Porque ele vem, inaugura o milênio e deixa os crentes reinando. Nós vamos reinar. E aí depois ele volta para a grande batalha final do Armagedon. É uma outra variação dessa mesma escola dispensacionalista. Pós-milenista. Interpretação do século XVIII e XIX, que eu disse que é o período do avanço do mundo, né? Iluminismo, ciências, aumento da perspectiva de vida, avanço das missões, a igreja crescendo, uma série de benefícios. Só que aí nós vemos que já no final do século XIX começam guerras, no início do século XX você tem pandemia, né? Você já tem a gripe espanhola, você já tem a Primeira Guerra Mundial, você já tem as crises econômicas, depois Segunda Guerra, e por aí vai, é só fiasco. Então aí acaba caindo em desuso essa escola. Ela prevê que a pregação do Evangelho em todo o mundo produzirá transformação e anos de paz e justiça. Ou seja, o mundo melhora à medida que o Evangelho avança. O milênio refere-se a um período de paz e prosperidade antes da vinda de Cristo. Tal interpretação nasceu justamente no momento histórico do renascimento e avanço missionário. Então, o próprio movimento histórico é que acabou conduzindo os crentes a pensar nessa possibilidade aqui. Depois caiu em desuso. Então, no quadro do pós-milenismo, então pós-milenista, a era da igreja e a própria igreja que estabelece o milênio. E aí depois você tem a volta de Cristo e a ressurreição dos crentes, dos incrédulos, julgamento, novo céu, nova terra e o arrebatamento, né, depois do julgamento para o estado, estabelecimento do estado final. Ok? E aí o amilenismo e o milenismo realizado. A interpretação data desde Agostinho, século III, né? Santo Agostinho para os católicos, Agostinho para nós. Mas o termo é recente. A ideia você vai encontrar lá na teologia agostiniana. Mas a expressão amilenismo, o milênio realizado, é recente. Foi dado esse nome agora. Prevê que o milênio não deve ser interpretado literalmente. E que o mesmo, como todos os outros períodos em Apocalipse, refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que já reina, conforme Mateus 28. Né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Já? Alguns preferem o termo milênio realizado ao invés do amilenismo, que eu já disse, amilenismo dá a ideia de que não existe milênio. Na verdade, nós estamos falando que o milênio já está sendo realizado. Então, este período termina pouco antes da volta de Jesus para a consumação. Por quê? Porque o milênio termina antes da consumação, porque Satanás tem que ser solto de novo para enganar as nações. O quadro que aponta para isso aí, então a figura aí do amilenismo, a era da igreja, o milênio não literal, o milênio e era da igreja são a mesma coisa. Tá? Nós estamos vivendo ele. E aí, então, no final aqui, você tem a libertação de Satanás, esse pontinho final aqui. E aí o negócio fica feio,
Mas aí então Jesus volta, ocorre a ressurreição dos crentes e dos incrédulos, julgamento e o estabelecimento do novo céu, da nova terra, ou seja, do estado eterno. Condenação para o diabo, seus aliados e todos aqueles que não tiveram o nome inscrito no livro da vida, e a vida eterna para todos aqueles cujos nomes foram achados no livro da vida. Tudo bem até aqui? Então essas são as 4 escolas que tratam só desse termo aqui, milênio. O que nós seguimos então, pastor, dentro da visão do paralelismo progressivo simbólico? Nós defendemos a perspectiva amilenista. E, inclusive, nós aprovamos isso em conselho e aprovamos isso com um referendar seu da Assembleia, quando lá do histórico da igreja, que, independente do entendimento escatológico da IPB, a Igreja Presbiteriana Real Aliança se declara amilenista. Nós cremos no milênio não literal, que já está em curso, que nós já estamos vivendo, reinando com Cristo agora. Então, e como docente da igreja, todo o ensinamento relacionado à escatologia, seja na classe de escola dominical, seja no estudo de quarta-feira, dado por qualquer membro da igreja, tem que estar pautado a essa crença que nós referendamos como igreja. Se amanhã depois chegar alguém aí da igreja pentecostal querendo apresentar uma perspectiva pré-milenista, não sei o quê, meu amigo, você está na igreja errada. Pegue o seu banquinho e saia de... Assim, se você não aceita essa visão, nós colocamos isso como declaração de fé da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Ah, mas isso é secundário. Tudo bem. Mas então você está sendo imparcial, porque quando você diz, quando faz a sua profissão de fé, ou a sua recepção pública, que está aceitando as doutrinas da igreja, inclusive a liderança que foi colocada sobre a sua vida, e que essa igreja já, em grupo, acatou que nós, em relação à escatologia, seguimos uma posição amilenista, então você deve ter, no mínimo, a consciência de seguir o padrão teológico que a igreja, então, está te ensinando. Se você, não, isso aqui é importante para mim e eu não concordo, seja feliz, cara. Procura outra comunidade aí que vai ensinar aquilo que você crê dentro da perspectiva escatológica. Mas não venha criar confusão aonde já está sendo deixado as cartas brancas, né, as cartas na mesa, declarando o que nós cremos, não só sobre escatologia, sobre soteriologia, sobre eclesiologia e todas as outras divisões aí da teologia. Então, nós cremos no quê? Que o milênio está sendo realizado. Jesus já reina e nós reinamos com ele. Nós somos sacerdócios reais. Nós já passamos pela primeira ressurreição. Nós vamos estudar isso, não semana que vem, porque é vigília, mas na outra, se Deus permitir. Que é a ressurreição espiritual. Nós cremos nisso e colocamos isso como confissão de fé da Igreja Presbiteriana Real Aliança. É uma prerrogativa que nós temos e que nós definimos juntos. Então, aqueles que vão se chegando, inclusive a decisão do conselho dessa igreja, que amanhã depois, um pastor, para ser pastor da Igreja Presbiteriana Real Aliança, ele tem que, além de confessar, né, confissão de fé de Westminster, os símbolos de fé da IPB, aceitar também a declaração de fé da Igreja Presbiteriana Real Aliança. Porque se amanhã depois você põe um cara aqui para concorrer, o cara é pré-milenista, pronto. Ele já nem vai concorrer, porque ele já não está dentro do padrão que já foi estabelecido da nossa fundação. Tudo bem? Perguntas sobre o milênio? Ficou claro aí?
Veja, ele está pegando só a escola dispensacionalista com aquelas variantes que eu falei que existem. Aí ele divide ela em 3. Pegou a pior escola e ainda consegue piorar mais ainda. É por aí. Mas tudo fruto do quê? De interpretação baseada em revelações. Né? Pré-tribulacionista é simples. É que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Né? Para alguns, vai até passar pela tribulação, mas o arrebatamento é antes do milênio. Porque o foco é o milênio. O que acontece antes ou depois do milênio. No nosso caso, o milênio já está acontecendo. Qual que é a Bíblia? Eu não sei, da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Como é interdenominacional, ele tem que apresentar todas as escolas, tal, né? Tem que apresentar todas as escolas. É importante você conhecer todas as escolas. Principalmente porque hoje, 95%, eu estou sendo bem generoso, para não falar 99%, 95% da igreja acredita na perspectiva pré-milenista dispensacionalista, seja ela pré-tribulacionista e tal. É a ideia dos deixados para trás lá. Né? Porque isso é o seguinte, traz uma segurança para o crente. Ele não precisa ter uma vida santa agora, mesmo porque Jesus vai voltar, e se ele não for agora, ele tem 7 anos para correr atrás do prejuízo. Então ele vive a vida tranqueira dele. Ixi, não sei o que falar. Não. Hã? Então, vai mesmo. Mas veja, é sempre, como a gente trata de escatologia, irmãos, a escatologia ela não está desassociada das outras áreas de doutrinas. Se eu tenho uma soteriologia, que a salvação é meritória, a minha escatologia ela vai refletir isso. E aí ela vai dar oportunidade de segunda chance. Né? Eu não fui na primeira volta de Jesus, então eu tenho 7 anos para me converter. Se eu morrer por causa de Cristo, então aí eu vou para o céu. Né? Então, é reflexo, na verdade, de uma doutrina da salvação errada também, que influencia a própria escatologia. Pois não? Não, mas não é. A igreja presbiteriana, ela se inclina para isso, mas ela não bate o martelo. Então você vai encontrar pastores, inclusive dispensacionalistas, ou pré-milenista histórico dentro da igreja. Tá? E o pastor não vai ser mandado embora da igreja se ele for dispensacionalista. Porque a igreja presbiteriana não coloca isso como uma doutrina essencial. Né? Por isso que no caso aqui da Igreja Real Aliança a gente resolveu bater o martelo sobre isso. Tem pastor que não gostou dessa história não, porque já fechou a porta para ele, porque ele não pode vir tomar o meu lugar aqui no futuro. Existe uma abertura. Inclusive tem seminários presbiterianos que vão dar ênfase na perspectiva dispensacionalista. Mas nem tudo é lógico, né? Até mesmo dentro da igreja. Né? Acontece. Agora, qual que foi o problema da igreja presbiteriana de um modo geral? A igreja presbiteriana ela deixou de tratar de escatologia por muito tempo. Não foi um assunto que ela ensinava aos crentes. É muito comum você encontrar pessoas já há anos na igreja que nunca tratou. E quando tratava, no seu caso ainda foi um caso excepcional, mas quando tratava dentro da igreja presbiteriana, tratava apresentando a perspectiva dispensacionalista. Quantas e quantas igrejas presbiterianas convidavam lá Josué Irion para dar palestra na igreja presbiteriana, falando das revelações dele, entendeu? Então ótimo. Mas não é a experiência da grande maioria, viu? Infelizmente.
Paulinho. Sim, mas é os pactos, né? A diferença dos pactos que eles fazem. O pacto da obra, o pacto da obediência, o pacto não sei das quantas, lá. Então veja, a doutrina de soteriologia deles influenciando a doutrina de escatologia deles. Contra totalmente. E aí sim, nós temos um ponto que deveria conduzir a igreja presbiteriana a bater o martelo. Porque se a igreja é aliancista, não tem dispensação, meu amigo, pronto, já acabou. Já joga por terra. Só que você consegue ter pastor que fala sobre o aliancismo, mas que é dispensacionalista. Não, então. A grande questão é o seguinte, irmãos, às vezes tem muitos pastores que acabam seguindo o fluxo, né? Então eles acham, ou recebem uma instrução, o cara não tratou daquele assunto específico, e aí acaba tendo uma incoerência. Porque na verdade é o seguinte, você tem que ser coerente na doutrina bíblica, não só na doutrina sistemática. Numa outra ação. Eu sou bíblico na teontologia, mas não sou bíblico na escatologia. Peraí, cara. Você tem que procurar a coerência, mesmo que você divida as doutrinas na doutrina sistemática em caixinha, a doutrina bíblica tem que colocar isso tudo num pacotão. Não tem como você colocar depois a doutrina bíblica 90% da sua teologia numa perspectiva e uma sacolinha à parte com a escatologia. Não. Né? Só que nós tivemos alguns problemas na igreja presbiteriana do Brasil, porque o próprio Ashbel Green Simonton, ele tinha algumas dificuldades teológicas. Foi um missionário, Deus usou, maravilhoso, ele começou a igreja presbiteriana, louvado seja Deus. Mas você pega o diário dele, você pega os sermões dele, você vai ver que ele tem algumas dificuldades teológicas. Ele não era o suprassumo teológico. Né? Então ele tem dificuldades, por exemplo, com a questão da pneumatologia, mesmo porque ele vem de um contexto lá dos avivamentos e das experiências sobrenaturais do final do século XIX. E aí ele mesmo registra isso, que ele não sabe se aquilo é de Deus ou não é, ele tem dúvida. Então isso influencia tanto a pneumatologia dele, a escatologia dele. Então, aí o que aconteceu? A própria igreja nascente também deixou isso de lado. Né? Por exemplo, pessoal aqui mais recente, né, da igreja presbiteriana Real Aliança, que veio da IPA, ficaram lá 20 anos sem tratar de escatologia. Né? E na época o Leandro falava isso claramente. Não, esse assunto aqui é terra em que eu não vou pisar. E aí o que acontecia? Aí começava a trazer de vez em quando um ou outro cara de fora para dar algumas pinceladas sobre o assunto. Aí um vinha, apresentava o pré-milenismo, o outro vinha, apresentava um tal coisa, o outro vinha, apresentava. Aí o que a igreja ia fazer? Procurava alimento de outra forma. Aí comprava livros e textos dispensacionalistas. E aí acabavam aplicando isso na teologia do dia a dia. É simples, vocês já assistiram. Dê uma olhada nas cantatas dos últimos 20 anos da IPA. A maioria delas dispensacionalistas. Você tem que dar uma chance para Jesus, você Jesus vai voltar, você vai ser arrebatado, você vai ficar. Arrebatamento secreto. Tudo isso era cantado nas cantatas. Dentro da igreja presbiteriana secular. Né? Sempre lá vai cacetar de anos, ensinando doutrina não presbiteriana. E aí você tem uma geração inteira
que foi influenciada por isso. E aí você mudar isso de uma hora para outra, não é fácil. Só bater na tecla, estudando. Tá? Relembrando, irmãos, para a gente encerrar aí para o nosso tempo, semana que vem, então, nós não teremos sequência de estudo, vigília de oração, mas aí na próxima, se Deus quiser, aí nós vamos continuar aí falando sobre a prisão de Satanás, primeira ressurreição, segunda ressurreição, o que significa, e a sequência aí da 7ª sessão do livro do Apocalipse. Tá bom?